Olá, eu sou a Nayara Gomes, jornalista e analista de comunicação da Modal Expo, a primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Eu sou Aron Selim, empreendedor no transporte rodoviário de cargas e pós-graduando em gestão empresarial de negócios. Estamos com André Teles e Igor Isoton, sócios da Red Consultoria. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a história profissional, sobre a trajetória profissional de cada um. Perfeito. Eu sou o André Teles, sou consultor tributário já... Vou botar a minha idade, né? Desde 98, então mais de 20 anos, que é bonito, né? Mais de 20 anos, para não ficar muito longe. E a nossa ideia, quando montamos a Red Consultoria, é de buscar simplificar os tributos para os clientes. Ou seja, transformar a complexidade tributária numa estratégia competitiva para os nossos clientes. E aí trouxemos nossa trajetória toda de mais de 20 anos de formação em Direito, pós-graduação em Tributário, trabalhando em Big Four e também nas grandes empresas aqui do Estado, como a ArcelorMittal, Fibra Celulose e Vale do Rio Doce. Na época era Vale do Rio Doce ainda, né? Vale também. Igor? Vamos lá, minha formação é jurídica, né? Eu sou advogado. Hoje na Red eu fico mais com o papel de CEO e diretor comercial. Então abandonei o cargo de advogado já tem um tempinho, né? E assim, eu comecei a carreira com a advocacia tradicional, atendendo principalmente empresas, né? Empresas de médio e grande porte. E ao longo dessa trajetória eu vi que uma das maiores dores e desafios das empresas, né, desses meus clientes especificamente, era a parte tributária. E como advogado, né, eu atendia sim a parte tributária, né, a formação de tributarista, etc. Mas faltava entregar para esses clientes alguma coisa mais tangível, né, uma estratégia mais profunda, algo que realmente saísse daquele mundo muito teórico, né, do advogado, que faz pareceres, que olha a legislação e entrega, às vezes, soluções muito abstratas, para entregar algo mais concreto, que realmente resolvesse o problema. Às vezes o empresário, ele não quer só o parecer, o papel, ele quer que alguém pegue na mão dele e fale, na parte tributária você tem que ir por aqui. E eu não tinha isso, né, eu e Igor, para oferecer dessa forma, né, tão completa. Aí eu conheci durante minha trajetória, né, meu sócio e parceiro aqui, André. E a gente iniciou, né, no início uma parceria, até que isso virou realmente uma sociedade, e a gente montou a Red Consultoria, que aí sim, depois a gente vai contar um pouquinho mais para vocês, né, tudo isso é o que a gente faz hoje, né, entrega consultoria, estratégia, né, e assim, soluções concretas para os nossos clientes. Pode contar, então. Pode contar, então vamos lá, então vamos nessa. Assim, a nossa empresa, a Red, é uma empresa capixaba, né? Nossa sede fica em Vila Velha, né? Hoje, assim, felizmente a gente, né, expandiu fronteiras, temos hoje clientes no Brasil todo, temos projetos, né, bem diversos, principalmente em duas frentes, né? Uma é planejamento tributário e a outra é revisão e restituição de impostos, né? Eu acho que vale a pena a gente falar, né, hoje aqui mais sobre a parte de planejamento tributário, né, até por conta da feira, né? Então, assim, hoje a gente tem, inclusive aqui na feira a gente teve a oportunidade de encontrar vários clientes e a gente está vendo muitas empresas que a gente teve contato ao longo desses anos, né, vieram para a feira para conhecer melhor o Espírito Santo, para falar dos incentivos fiscais, conhecer o Compete Atacadista, o Compete E-commerce, o Investe Importação, Investe Indústria, etc. Então, assim, resumindo, o que a gente faz na Red, desenvolvemos estratégias tributárias para os nossos clientes, empresas, pagarem menos impostos. A partir daí dá para destrinchar em diversas possibilidades e soluções, e aí personalizadas para cada tipo de cliente. Se é uma transportadora, se é um atacadista, se é uma importadora, etc. E a outra parte? Boa, vamos lá. A outra parte, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente está falando de olhar para frente. Né? A outra parte é olhar para trás. Né? Que é uma parte muito interessante também, que é buscar para o nosso cliente, né, impostos que ele deixou na mesa nos últimos 5 anos. Principalmente se for uma empresa do lucro real, está sujeita a uma tributação, é um regime muito complexo. Né? Um regime, além de ser complexo, ele exige muitas obrigações acessórias, a legislação muda o tempo todo. E é muito difícil essa empresa sozinha, ou mesmo com um contador, mas que está imerso num volume de atividades assim, muito burocráticas, né? Um trabalho muito pesado operacionalmente, parar o que ele está fazendo
e olhar para o negócio do cliente assim de forma mais personalizada. Então, todo esse contexto, né, a legislação complexa, com um monte de obrigação, que muda o tempo todo, e o empresário focado no negócio. O que o empresário, né, o Aron é empreendedor do transporte, ele vai poder dizer o que o empresário está focado no dia a dia da operação. Eficiência, redução de custo, parte comercial. Ele quer vender mais, ele quer entregar, né, um bom serviço ou produto para o cliente. E aí não dá tempo de olhar para a parte tributária. Então, ao longo do tempo, isso acontecendo, as empresas vão deixando dinheiro na mesa, vão, assim, de forma mais literal, pagam mais impostos do que elas deveriam pagar, e o nosso papel é olhar para isso, achar esses detalhes e restituir isso para o caixa dos nossos clientes. Inclusive, o Brasil, né, ele tem grande carga de imposto sobre os empresários, sobre os empreendedores, e eu gostaria de perguntar qual a perspectiva para vocês com essa reforma tributária que está vindo a partir do ano que vem, de 2026, qual o impacto disso para o cliente de vocês, que vocês planejam isso, vocês são especializados nisso, e gostaria que você também botasse na mesa aqui qual o impacto do Invest, de um Compete para a área da logística aqui do Espírito Santo, para atrair empresas, como que isso impacta diretamente na economia do Espírito Santo e do Brasil? Bacana. Esse ponto é interessante, quando aí o Igor colocou muito bem, que a gente tem um resultado muito forte de transportadoras, logísticas, etc. Mas a gente veio fazendo um estudo, tem uns 6 anos mais ou menos, a gente teve todo tipo de cliente possível. E entendemos que os grandes resultados, onde a gente ajudava mais, é realmente na cadeia de logística. Por quê? É o setor que tem a margem mais apertada. A gente tende a ver carretas, caminhões de milhões. E, o cara tá milionário, tá faturando absurdo. Fatura absurdos, fatura bem, mas a margem líquida dele é muito baixa. Chega ao ponto de se quer furar um pneu, o cara acabou a viagem dele, perdeu o lucro, tomou prejuízo naquela viagem. E a gente falou, por que não focar nisso? Hoje nós temos bem mais de 100 clientes transportadores. E se falar dos atacadistas também, por aí vai. E começamos a perceber o seguinte, falando de reforma tributária especificamente. Quando falou de reforma, o que veio a informação? Acabou o benefício fiscal, acabou o incentivo, não tem mais nada, o Espírito Santo acabou e por aí vai. Na verdade, não tem isso. Quando se fala de ICMS, que é o nosso pior imposto, porque a gente briga muito por PIS e COFINS, né? PIS e COFINS estão falando de 9,25%, 3,65%. ICMS é 17%, é 12%, é 20 e poucos por cento, depende de onde você for. Como na reforma tributária, ICMS só vai mudar depois de 2032. Então, assim, antigamente se fazia planejamento de 10, 15, 20 anos. Hoje o planejamento estratégico de uma empresa é 1, 2 anos, 5 anos. Em que a gente começou a perceber isso e anunciar e vender realmente o Espírito Santo para nossos clientes de outros estados. Nós conseguimos estar hoje em quase todos os estados da federação. E a gente começou a vender muito bem o Espírito Santo. Assim, aqui é um estado que é focado em estimular negócios. Tem uma vocação também geográfica absurda. Portos, logística, estrutura, estrada BR-101, BR-262, subindo e outras por aí. E o ICMS em si, que é o seu grande karma, o seu grande problema do atacadista, do distribuidor, do importador, o que for, ele vai ficar, se você trabalhar bem ele, você vai ter uma vantagem competitiva, que aí é o slogan da Rede, até 2032. Imagine um atacadista, distribuidor, transportador, que esteja aqui no Espírito Santo, nesses próximos 5 a 7 anos, com benefício incentivo fiscal, que dá uma diferença em torno de quase 10, 15% no final do dia para ele, comparando com outros que não têm essas possibilidades. Se for bem empregado, bem trabalhado, muda o jogo dele até em cadeia nacional. E aí os efeitos do benefício 1 por 1 assim, acho que o Igor coloca bem, porque ele está vendendo isso todo dia, né, Igor? Vendeu alguns aqui já. Então, qual a vantagem do Invest e do Compete? Legal, é isso mesmo, assim, logo quando veio a reforma tributária, isso, né, deu um susto muito grande, né, tanto nas empresas que estão no Espírito Santo, mas eu acho que em todo o Espírito Santo, né, acho que até o governo, né, todo mundo ficou um pouco preocupado. E aí a gente vê esses dois cenários. Ainda dá tempo, né? E aí hoje as empresas que a gente conversa, que estão fora do Espírito Santo e querem saber dos incentivos, essa é uma pergunta unânime, né? Dá tempo de ir para o Espírito Santo? Vale a pena?
né? E a gente sempre diz que vale muito a pena, né? Por 2 motivos. Os requisitos são muito brandos para você vir para cá e colocar um atacadista, por exemplo, ao invés de pagar 12%, pagar 1% de ICMS. É uma vantagem absurda, assim, o Espírito Santo é imbatível nesse ponto. E aí você vai ter um espaço próprio de 300 metros e 5 funcionários, que é bem pouco para uma operação, né, de quem vai... se você tem um atacado, né, em São Paulo e você cogita sair de lá e vir para o Espírito Santo, a gente não está falando de uma empresa muito pequenininha. Então, esse requisito é facilmente, né, implementado. Ou você pode usar um operador logístico, que sequer, né, espaço e funcionário você precisa. Então, o retorno do investimento é muito rápido. Então, a gente estimula muito essas empresas a virem para o Espírito Santo, exaurir o incentivo fiscal até 2032, né? Estamos falando aí de, né, 5, 7 anos, né, com muito benefício. E depois, a gente tem certeza que o Espírito Santo, que já está fazendo um bom trabalho, vai ter outros motivos para que essas empresas fiquem aqui. E eu acho que a feira é um desses... É uma das formas de mostrar isso, né? Eu estive no evento de lançamento da feira no Palácio Anchieta e ficou muito claro para mim, né, que o Estado está buscando fomentar, né, melhores estradas, melhores portos, aeroportos, né, ferrovias, né? Então, assim, e a localização, né? A gente está no meio do Brasil. Então, assim, a gente acredita muito no Espírito Santo, independentemente dos benefícios fiscais. E completando um pouco a sua pergunta, quando fala de investe, que é um benefício bem interessante também, a gente fala de uma coisa que faz um movimento absurdo no seu fluxo de caixa, porque você não paga o imposto na entrada, né? Você vai fazer o diferimento dele. Então, dependendo da operação, com a Selic do jeito que está, com o custo bancário como está, você conseguir 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, às vezes até ano, né? Dependendo da operação que você for fazer ou aquela questão, para recolher o ICMS devido na operação de entrada, isso é absurdo. Então, para investimentos, para importação, e entre outras. E quando vai vender para atacadista dos estados, temos os combetes, que são imbatíveis. Realmente, hoje, o Espírito Santo é o melhor estado para fazer qualquer tipo de operação havendo logística, tanto por sua capacidade portuária, sua parte de estrada, porque é muito próxima, a BR passa aqui, isso poucos lugares dessa vocação, e também a questão do governo estar interessado em ajudar. Então, o governo interessado tem todos os sentidos possíveis. Um movimento recente foi no passado. Começou uma discussão se poderia ou não aproveitar melhor um benefício. O governo prontamente mudou um nome, uma nomenclatura. Ele tirou os tornos de débito e chamou de crédito presumido. Mudou o jogo. Salvou o benefício. Não tem mais discussão no judiciário quanto a isso. Então, assim, é um governo que está focado em fomentar logística, transportes, distribuição, atacado para o Espírito Santo, que provavelmente vai se consolidar como principal estado desse setor. Em breve, a tendência acho que é essa. É o objetivo principal. A Modal Expo nasceu com essa missão, com esse propósito. E o que é estar na feira para vocês? Quando vocês aceitaram a proposta, qual foi o principal objetivo de vocês? Boa. Ao ponto nosso que a gente percebeu o seguinte: qual o normal do negócio? É você ir para feiras e exposições junto com os seus concorrentes, apesar assim, sem falsa modéstia, acho que não tem concorrente para a rede não, tá? No nosso que a gente faz. Isso porque eu vi de outras empresas de mercado, temos outros players, inclusive são parceiros nossos, mas não fazem o que a gente faz. Quem tiver a oportunidade de fazer um trabalho com a rede, vai ver que a gente não faz o que a gente faz como a gente faz. Realmente dá resultado. Mas qual foi a ideia? Não faz muito sentido eu estar expondo só com meus pares, esperando, aqui não abrir uma loja no shopping, esperando que meus clientes venham. Que cliente não vai? Qual outra exportadora que vai numa feira de escritório de advocacia, contabilidade ou consultoria? Não vai. Vou estar ali com meus pares, contratando sistemas, etc. O que eu falei? Vamos conversar com nossos clientes aonde eles estão. Então, a gente está participando, nós comentamos aqui, nossos clientes estão aqui. E fica até interessante, uma boa parte da feira são nossos clientes já. Isso é muito bom. A nossa meta é que na próxima, 100%, tirando a Receita Federal, 100% dos expositores sejam nossos clientes. E essa ideia é estar onde o cliente está, né? A gente foca muito nisso. Que ótimo, que ótimo. Que ano que vem... Então, ano que vem a gente já pode contar com vocês, então, né? 2026. É só falar onde tem que passar para assinar o contrato. Ah, que ótimo. Ó, meu comercial, você está ouvindo, meu comercial. Está gravado. Ó, está gravado. E assim, falando um pouco mais da feira, né? A gente vem com o objetivo, de fato, de estar próximo ao nosso cliente, né? E que outras empresas realmente possam nos conhecer. Mas a gente, claro que olha também retorno de investimento, né? E assim,
Hoje é o segundo dia, né? Não terminou ainda e a gente já viu que, assim, em termos de investimento na feira, para a gente está sendo muito bom. Né? Assim, de fato, gera negócios. Né? Não imediatamente, mas gera oportunidades de relacionamentos, reuniões e assim, a gente teve a felicidade de receber no nosso stand, né, empresas, né, de todos esses segmentos, transportadoras, atacadistas, né, importadores, até outros segmentos também que estão visitando a feira, talvez por acaso, vamos dizer assim, que nos conheceu, tinha uma dor tributária, né, que não tinha solução ainda, e a gente conseguiu iniciar uma conversa ali bem interessante. Porque às vezes, o que a gente percebe também? A gente tem um empresário com vários níveis diferentes de consciência na parte tributária. A gente tem um empresário que não sabe que tem o problema e, portanto, nem imagina que existe solução. A gente tem um empresário que sabe que tem um problema, mas acredita que não tem solução, que é daquele jeito, o imposto é alto mesmo e não tem para onde correr, tem que pagar. E a gente já tem um empresário que já tem um pouco mais de consciência, sabe que tem um problema, sabe que tem solução, mas ainda está procurando, né, qual que é o melhor profissional para resolver aquele problema. É um advogado, é um contador, é um consultor tributário? Né? E às vezes tem um empresário que nem sabe que existe uma figura, né, como nós, que somos consultores tributários. Nós não somos contabilidade e nem advocacia. Né? Então isso nos permite ter assim, 100% foco, né, no que a gente faz, que é identificar o problema e como é que a gente resolve isso aqui para esse cliente. Abrindo a filial, importando, né, para um lugar XY, mudando o regime tributário, olhando, né, a vírgula da legislação que mudou e gera uma interpretação. Quem fuja dos problemas, vocês correm atrás dos problemas para resolvê-los. Perfeito. Exato. A gente resolve porque ele continue fugindo. Desde que a gente resolve, para nunca mais incomodar ele. Ai, que ótimo. ótimo. Acho que é essa. Pessoal, em nome das entidades promotoras, das empresas organizadoras e de todas as pessoas que trabalharam, estão trabalhando ainda na feira, eu agradeço muito a confiança nessa primeira edição e já espero vocês no próximo ano. Muito obrigada pela participação no podcast. Arão, muito obrigada pelas suas contribuições. E é isso. Muito obrigada. Ótimo. Tá bom. Obrigado a você pela oportunidade. Muito bom. Boa, obrigado, maravilha. Foi um prazer, rapaziada. Muito obrigado. De bola. Muito bom. Esse foi mais um episódio do podcast da Modal Expo, a primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Obrigada.